Sérgio Banho, Luiz Carlos Robá e o nosso procurador-geral eleitoral, professor Paulo Gonet Branco, e os advogados, não só desse processo, como os outros que estão aqui na tribuna e também os nossos servidores. Me permita, presidente, o voto foi disponibilizado, a decisão foi intimada às partes, o processo iria a semana passada, colocamos data de hoje. Permita, presidente, fazer um resumo da ementa. Por favor. Trata de decisão que, rejeitada as prejudiciais de decadência e de violação à estabilização da demanda, indeferiu-se pedido de reconsideração formulado contra a admissibilidade de documento novo juntado aos autos durante a fase de instrução. Nesta AGE, apura-se o abuso de poder político e o uso indevido de meios de comunicação ilícitos supostamente praticados em reunião de 18 de julho do ano passado, ocorrido no Palácio da Alvorada, quando o então presidente da República, primeiro investigado, proferiu discurso lançando suspeitas de fraude nas urnas eletrônicas e acusações de parcialidade de ministros deste tribunal. O evento contou com a presença de embaixadores de países estrangeiros e foi transmitido pela TV Brasil e nas redes sociais do candidato à reeleição. Na hipótese, a causa de pedir dessa AGE contempla a imputação de que o discurso proferido em 18 de julho do ano passado se insere em uma estratégia de campanha do primeiro investigado de difundir fatos sabidamente falsos relativos ao sistema eletrônico de votação para mobilizar seu eleitorado por força de grave, aspas, desordem informacional, fecha aspas, atentatória à normalidade do pleito. Em contrapartida, os investigados refutam qualquer relação entre o evento da data já mencionada e as eleições, enxergando no discurso uma legítima manifestação em salutar, aspas, diálogo institucional, fecha aspas, com o Tribunal Superior Eleitoral, afirmando ainda que qualquer efeito do discurso teria sido prontamente neutralizado por nota pública deste tribunal. Diante disso, na decisão de organização e saneamento do processo, consignou-se que os fatos constitutivos, o evento, o discurso e seu conteúdo, são incontroversos e que as partes disputam a narrativa sobre o significado e o impacto eleitoral do episódio. Ressaltou-se que, em matéria de abuso de poder, o exame da gravidade da conduta, sob o ângulo qualitativo e quantitativo, reclama especial atenção para análise de elementos contextuais. O documento novo, ora trazido aos autos, consiste em uma minuta de decreto de estado de defesa apreendido pela Polícia Federal na residência do ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública, Anderson Torres, no dia 12 de janeiro deste ano, durante diligência determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito 4879, que tramita no Supremo Tribunal Federal. É inequívoco que o fato do ex-ministro da Justiça do governo do primeiro investigado ter em seu poder uma proposta de intervenção neste tribunal e de invalidação do resultado das eleições presidenciais possui aderência aos pontos controvertidos, em especial no que diz respeito à correlação entre o discurso e a campanha e ao aspecto quantitativo da gravidade. Desse modo, não se pode interpretar a estabilização da demanda como um recorte completo e irreversível na realidade fenomênica. Essa ideia acarreta um deslocamento tal dos fatos em relação a seu contexto, que chega a impedir o órgão judicante de levar em conta circunstâncias que gradativamente se tornem conhecidas ou potenciais desdobramentos das condutas em investigação. Ressalte-se que, no caso dos autos, o que a autora procura discutir
são eventos que alega serem correlacionados, conectados ao eixo central da narrativa, segundo a qual o discurso na reunião com embaixadores mirava efeitos eleitorais ilícitos, que são apurados no âmbito desta AGE. O próprio teor do discurso do ex-presidente da República, que livremente escolheu os tópicos que desejava abordar, oferece uma clara visão sobre o fluxo de eventos passados e futuros que podem, em tese, corroborar a imputação da petição inicial. Tendo em vista o prestígio, a celeridade, a economia processual e a boa-fé objetiva, entendo prudente que, especificamente, no que diz respeito às AGEs relativas às eleições presidenciais de 2022, seja fixado um parâmetro seguro e objetivo que dispense a cada fato ou documento específico uma nova decisão interlocutória que revolva todos os fundamentos expostos. A orientação a ser aplicada em situações semelhantes, no sentido de que a estabilização da demanda e a consumação da decadência não impedem que sejam admitidos no processo e considerados no julgamento elementos que se destinem a demonstrar desdobramentos dos fatos originariamente narrados, a gravidade qualitativa e quantitativa da conduta que compõe a causa de pedir, ou a responsabilidade dos investigados e de pessoas do seu entorno, tais como a fatos sobrevenientes à propositura das ações ou a diplomação dos eleitos, ocorrido em 12 de dezembro do ano passado. Circunstâncias relevantes ao contexto dos fatos, reveladas em outros procedimentos policiais, investigativos ou jurisdicionais, ou ainda que seja de conhecimento público e notório, documentos juntados com base no artigo 535 do CPC. Propõe o presidente, egrégio plenário, o referendo da decisão no que diz respeito ao indeferimento do pedido de reconsideração formulado pelos investigados. B. Orientação a ser aplicada nas AGEs das eleições presidenciais de 2022 para exame da admissibilidade de fatos supervenientes e de documentos novos. É como voto, presidente. Há alguma divergência? Então, proclamo o resultado. Preliminarmente, o tribunal, por unanimidade, inadmitiu sustentações orais por ausência de previsão regimental e, no mérito, referendou a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelos investigados, fixando orientação a ser aplicada nas AGEs das eleições presidenciais de 2022, no exame da admissibilidade de fatos supervenientes e documentos novos, nos termos do voto do relator. Qual